Olá, vamos falar agora sobre a derme, que é a segunda camada da pele, tá? Ela é formada por tecido conjuntivo e localizada abaixo da epiderme e acima da hipoderme. Tem algumas pessoas que consideram que a pele tenha 3 camadas e tem outras pessoas que não consideram a hipoderme como uma das camadas da pele, tá? Mas eu vou explicar sobre as 3. Assim, a derme é a camada intermediária entre a epiderme e a hipoderme, e é uma camada espessa da pele. A derme apresenta uma espessura variável de acordo com a região do corpo e de acordo com a idade de cada indivíduo. Por quê? Porque ao longo do tempo, né, de acordo com a nossa idade, nós vamos perdendo colágeno e elastina, e aí a pele vai ficando fininha, tá? E ela vai ficando mais sem estrutura. A pele jovem, já como a minha, mais encorpada, tem mais colágeno e elastina, tá? Então depois que você vai perceber que a pele ela vai ficando quase como se fosse um papelzinho, né? Ela vai ficando mais quebradiça, então ela não tem tanta elasticidade quanto a pele jovem, tá? Justamente por isso, pela perda do colágeno e da elastina. E ela vai ficando mais fininha. Entenda, vou falar do tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele é composto de grande quantidade de matriz extracelular. Vocês lembram que lá na epiderme não tinha essa matriz extracelular, não tinha líquido em volta, entre uma célula e a outra, as células eram todas aderidas, grudadinhas. Aqui já tem matriz extracelular, células e fibras, tá? Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher os espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, cada um com uma função específica. E aí vamos falar das camadas da derme. Descrevem-se na derme 2 camadas com limites pouco distintos, que são a camada papilar, constituída de tecido conjuntivo frouxo, é uma camada dérmica mais superficial, em contato com a membrana basal, formada por fibras colágenas mais finas e dispostas mais verticalmente. E a camada reticular é uma camada mais profunda da derme, é onde ocorre a fixação do pigmento. Ela é constituída por tecido conjuntivo denso, com feixes mais grossos de colágeno, ondulados e dispostos horizontalmente. Então, vocês vão ver que os feixes de fibra da camada papilar, eles são verticais, e os feixes de fibra da camada reticular, eles são horizontais. E aí, na junção das 2 camadas, elas conferem uma resistência bem interessante para a pele. Junção dermoepidérmica é a zona de transição dermoepidérmica, da derme para a epiderme, produzida pelos queratinócitos basais, né, que estão ali na camada basal, e os fibroblastos dérmicos. Essa região possui um aspecto linear e eosinofílico e é composta por glicoproteínas, colágeno e fibras elásticas. Os principais componentes estruturais da derme são colágeno e elastina, tecidos conjuntivos que dão força e flexibilidade e são os componentes vitais para a saúde e juventude da pele. Essas fibras são empregadas de uma substância tipo gel contendo ácido hialurônico e tem capacidade de fixar a água e contribuir para manter o volume da pele. É mais espessa, constituída por um tecido conjuntivo denso não modelado, e a camada reticular é a camada mais profunda da pele. Nela encontramos os capilares sanguíneos,
as fibras elásticas, fibras de colágeno, fibroblastos, vasos linfáticos e terminações nervosas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Lá em cima, na epiderme, eu já falei para vocês que essa camada da pele, ela não é vascularizada, tá? Então, quando a gente só fura a epiderme, não sangra, né? Normalmente não sangra, pode até sair um pouquinho de líquido, mas não sangra. Quando a gente chega na derme reticular, e aí sim, porque já tem vasos linfáticos, e aí eles também já produzem um pouquinho mais de linfa, e sim, tem um pouquinho de sangramento, tá? Então, se a gente tem dúvida sobre a camada da pele que a gente está atingindo, a gente sabe que se a gente furar muito superficialmente, não vai sair nada de sangue. E se a gente tiver na camada de baixo, vai começar a fazer aquele líquidozinho, não é um sangramento extremo, né? A gente sabe que idealmente a pele não tem que sangrar extremamente, mas vai fazer uma gotinha ou outra. E isso indica que a gente está na camada, na derme reticular, tá? Características e funções. O estilo de vida e fatores externos, tais como sol, mudança de temperatura, impacto nos níveis de colágeno, impactam nos níveis de colágeno e elastina e na estrutura das substâncias adjacentes. À medida que envelhecemos, a nossa produção natural de colágeno e elastina declina, diminui a capacidade da pele fixar água. A pele parece menos tonificada e aí, como não tem preenchimento, aparecem as rugas, né? Porque a gente tem uma pele esticadinha. Por quê? Porque tem uma série de substâncias que estão nesse extrato entre as células da nossa pele. E aí, com o passar dos anos, a gente vai deixando de produzir colágeno e elastina, e aí vai ficando só aquele papelzinho sem preenchimento, vai ficando tudo enrugadinho, meio craqueladinho, né? Então, é isso que acontece quando a gente envelhece, tá? A derme desempenha um papel chave protegendo o corpo das influências irritantes externas, assim como nutre as camadas mais externas da pele a partir de dentro, né? De dentro para fora. A sua textura grossa e firme, que a gente tenta manter firme a todo custo, ajuda a amortecer golpes externos e quando ocorre algum dano, ela é formada de estruturas de tecido conjuntivo que auxiliam na regeneração dos tecidos. Ela é rica em vasos sanguíneos, vasinhos, né? Não são veias, são vasos, e esses vasos nutrem a epiderme e retiram resíduos, tá? As glândulas sebáceas, que distribuem sebo ou óleo para a superfície da pele, estão lá, né? As glândulas sudoríparas, que distribuem água e ácido lático para a superfície da pele, elas estão também localizadas na derme. E essas substâncias, essas duas substâncias que são essas substâncias todas, né, que são a água, o ácido lático e o sebo ou óleo, né, elas formam o que a gente chama de manto hidrolipídico, tá? De água e gordura, hidrolipídico. Manto hidrolipídico é essa cobertura que envolve a nossa pele. A gente percebe quando a gente passa a mão na testa, quando a gente passa a mão no nariz, a gente sente esse manto hidrolipídico, tá? Que é formado de gordura e suor, basicamente, tá? A derme também contém vasos linfáticos. Os vasos linfáticos drenam o líquido chamado de linfa dos tecidos por todo o corpo, né? E através dos dutos coletores. Tem macrófagos, né? Cuja função é envolver e destruir as células danificadas, as células cancerosas
e organismos infecciosos e partículas estranhas, como o pigmento de tatuagem. O pigmento de tatuagem fica nos macrófagos. O macrófago come aquele pigmento, né? Falando grosseiramente, ele encapsula o pigmento e o pigmento fica guardadinho ali dentro do macrófago. Quando o macrófago morre, ele põe o pigmento para fora e outro macrófago vai lá e pega ele e coloca dentro. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida com muito mais frequência do que a gente pode imaginar, tá? Então, na verdade, o nosso pigmento ele está em movimento dentro da nossa pele, por isso que com o passar do tempo as linhas engrossam, porque esses macrófagos vão soltando e outro macrófago vai encapsular e aí ele morre e solta e outro vem e ele acaba andando um pouquinho esse pigmento e fazendo com que as linhas engrossem. A gente também tem receptores sensoriais, tá? Cada terminação nervosa ou um receptor cutâneo é especializado na recepção de estímulos específicos, sendo que para cada receptor tem um axônio e, com exceção das terminações nervosas livres, todos fazem associação com tecidos não neurais. As regiões da pele que apresentam pelos possuem os folículos capilares, terminações nervosas específicas cujos axônios envolvem o folículo piloso, captando as forças mecânicas aplicadas contra o pelo. Nessa região também temos os receptores de Ruffini, chamados de corpúsculos de Ruffini, que são estimulados quando a pele é distendida. Podemos encontrar 3 tipos de receptores na pele: os corpúsculos de Pacini ou de Vater-Pacini, os corpúsculos de Meissner, os discos de Merkel. Os corpúsculos de Pacini são especializados em captar estímulos vibráteis e táteis, são responsáveis pela nossa sensação de tato, tá? Os corpúsculos de Meissner são encontrados nas regiões da pele que não apresentam pelos e são também especializados em captar estímulos táteis. Os discos de Merkel são especializados na captação de estímulos táteis e também de pressão. Então, a gente tem vários corpúsculos ao longo da pele que vão captar esses estímulos táteis, para ver como a pele é muito complexa, tá? Nas regiões da pele que são desprovidas de pelo, podemos encontrar os bulbos terminais de Krause, que são receptores térmicos do frio. Eles podem ser encontrados nas partes limítrofes da pele, como ao redor dos genitais e dos lábios. As terminações nervosas livres, como receptores de dor, acusam estímulos mecânicos, térmicos, químicos e especialmente dolorosos, inclusive as nossas espetadinhas de agulha. O sentido do tato é o primeiro sentido a se desenvolver no corpo humano e é importantíssimo para o crescimento, desenvolvimento e aprendizado da criança, pois por meio do toque ela consegue receber estímulos de outras pessoas. Me perdi aqui, gente, calma aí. Além disso, o tato é o único sentido que se conserva atento no período em que o indivíduo está dormindo. Quando a gente está dormindo, a gente não presta atenção no que estão falando à nossa volta. Claro que a gente não vê porque a gente está de olho fechado, né? O nosso nariz não está ali computando os cheiros que estão à nossa volta, mas o tato, ele continua funcionando, tá? Ele é uma espécie de guarda do sono, tanto que quando a gente vai acordar alguém, é mais fácil a gente acordar colocando a mão na pessoa do que chamando.
Alguns medicamentos que atuam como anestésicos locais, como a novocaína, atuam nos receptores de dor da pele. Outros medicamentos, como a aspirina, atuam inibindo a produção de prostaglandina, substância que provoca inflamações e dores nas regiões do corpo. Substâncias como ópio, morfina e codeína atuam nos centros de dor do nosso cérebro, para a gente entender que a dor que está ali naquele local, ela passa por vários receptores diferentes, em vários momentos, né, do caminho que aquela dor vai ser levada, a informação da dor entre a pele, né, e o destino, que é o cérebro, onde a gente recebe essa informação, tá? Então, os medicamentos que usam-se para dor, que se usam para dor, eles atuam em diferentes níveis, aí, diferentes locais do caminho da dor, tá? Então, é uma curiosidade apenas, na verdade, né? Mas eu acho que é interessante a gente saber. A quantidade de terminações nervosas na derme variam de acordo com a região do corpo, e por isso algumas áreas são mais sensíveis do que as outras. Algumas áreas têm mais terminação nervosa e outras têm menos. E é interessante, por exemplo, que é onde a gente sente mais cócega, como no pé, assim, aqui na cintura, na axila, a gente tem mais cócega nesse lugar e também sente mais dor na hora de tatuar, tá? Curiosidade, todas as áreas onde a pessoa sente cócegas, ela sente mais dor. Por causa do excesso de terminações nervosas, ela tem mais terminações nervosas, por isso que quando a gente toca, só de tocar, a pessoa tem uma sensação extrema que é a cócega. E aí imagina se a gente está provocando dor nesse lugar, se essa dor não vai ser muito maior do que nos outros lugares, tá? Raízes pilosas. O extremo bulboso do fio de cabelo, onde o cabelo se desenvolve. A derme protege o corpo com seu amortecimento, com a sua capacidade de nutrir, de remover resíduos, assim como a capacidade de sudoração, de transpirar. E, estruturalmente, a derme é formada por fibras de colágeno e elastina, como eu já tinha falado, e por uma matriz extracelular. As fibras de colágeno, elas podem chegar a corresponder até 70% do peso da derme. O principal tipo de célula presente na derme é o fibroblasto, responsável pela produção dos elementos mais importantes da derme, como as fibras e a substância amorfa. Também podem ser encontrados em menor quantidade macrófagos e mastócitos. Células presentes na derme. Eu vou fazer uma descrição das células, como eu fiz da camada anterior, que era da epiderme, né? Então, aqui a gente tem presente nas células fibroblastos, como eu acabei de falar, são as principais células envolvidas na cicatrização, tem por principal função a manutenção da integridade do tecido conjuntivo pela síntese dos componentes da matriz extracelular. Fibrócitos são fibroblastos que têm menor atividade sintetizante de proteínas, mas que não parou de produzi-las totalmente. Eventualmente, se houver um estímulo adequado, por exemplo, como no processo de cicatrização, o fibrócito volta a se transformar num fibroblasto. Então, fibrócito e fibroblasto são células bem parecidas, o que muda é a capacidade de produzir essa matriz extracelular. Os macrófagos são uma célula fundamental para nós, tatuadores e micropigmentadores, porque são os macrófagos que fazem o pigmento fixar na pele. Ele é uma célula importante do sistema imunitário, proveniente da linhagem mieloide do sistema hematoproteico, e tendo como precursor o monócito. Ele tem capacidade fagocítica, estando envolvido na eliminação de células e partículas estranhas ao organismo. E quando ele não consegue eliminar, o que ele faz? Ele isola
do corpo encapsulando essa partícula. Tem os linfócitos, que é um tipo de célula que faz parte da defesa imediata do corpo, atuando contra células cancerígenas e infecções. Os plasmócitos, que são células do sangue, originadas na medula óssea e que pertencem ao sistema imunológico do corpo humano. Os plasmócitos são responsáveis pela produção de hemoglobinas, proteínas responsáveis pela defesa do organismo, também conhecida como anticorpos. Os mastócitos são células inatas, sentinelas do sistema imunológico, possuem localização tecidual e marginal a vasos sanguíneos, sendo capazes de responder rapidamente contra os agressores, né? Eles são, isso que eu estou falando aqui, né? Eles são o exército de defesa do nosso organismo, né? Essas células que a gente está falando aqui, desde os macrófagos, plasmócitos e os mastócitos. E aí a gente tem o quê? Aquilo que a gente não queria ter, células adiposas. São células que fazem parte do tecido adiposo. Os adipócitos são responsáveis pelo armazenamento de gordura no corpo humano. Cada célula adiposa armazena determinada quantidade de gordura e elas são capazes de armazenar até 10 vezes o seu tamanho em gordura. As principais células da derme são os fibroblastos, como eu já tinha falado. Então, é importante vocês depois repassarem e entenderem um pouquinho esses fibroblastos. Uma curiosidade, o tecido frouxo, que é um tecido delicado, flexível e pouco resistente à tração. É o tecido de maior distribuição no corpo humano. Sua substância fundamental é viscosa e muito hidratada. Esse é o tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo denso é um tecido denso, formado pelos mesmos elementos encontrados no tecido conjuntivo frouxo, porém com fibras mais espessas e mais numerosas, além de menor quantidade de células. Esse tecido é menos flexível e mais resistente à tensão do que o tecido conjuntivo frouxo. Então, o tecido conjuntivo frouxo é um tecido que é mais elástico e menos resistente. E o tecido conjuntivo denso é um tecido que é o contrário, menos elástico e mais resistente, tá? E aí, acabamos o nosso estudo da segunda camada da pele, que é a derme. E até a próxima aula.